Audiobook Filhos que Vencem Gigantes, por Bill Johnson e Benny Johnson. Capítulo 1. Davi, Golias e você. A ideia de criar filhos que vencem gigantes pode parecer uma metáfora violenta demais para alguns e artificial demais para outros. Para mim, no entanto, é uma descrição extremamente meticulosa para pais e mães, pelo menos para aqueles que querem criar filhos com valores eternos. O salmista ele descreveu com exatidão esse desafio e privilégio com essas palavras: os filhos são herança do Senhor, como flecha na mão do guerreiro. Salmo 127, verso 3 e 4. Essa passagem revela as duas partes principais de ser pai ou mãe. A alegria de receber como presente o filho vindo das mãos de Deus é a séria responsabilidade de preparar a criança para ter uma vida significativa. O pai e a mãe que valoriza o presente que recebera se beneficia mais do seu impacto. Nos tempos bíblicos, o arco, a flecha, as espadas e as lanças eram as armas principais para a guerra. O guerreiro preferia enfrentar o inimigo à distância com uma flecha, a ter que combatê-lo corpo a corpo com uma espada ou lança. A questão é que o arco e a flecha eram instrumentos de guerras preferidos. O guerreiro precisava ter um número suficiente de flechas na aljava se quisesse combater o inimigo com pouca ou muita confiança. E as flechas tinham de ser testadas e aprovadas, ou seja, precisava ser totalmente capaz de funcionar de acordo com o seu formato. Esse salmo ele nos dá uma visão incomum da dose de confiança que os pais possuem na guerra espiritual quando criam seus filhos com propósitos eternos. Um filho que vive de acordo com o seu dom e estrutura vence os poderes das trevas. E esse é um benefício colateral de criar filhos de modo correto. Da mesma forma que os empresários competentes sabem como fazer o dinheiro trabalhar para eles, até mesmo quando dormem, o mesmo ocorre com a criação dos filhos. O nosso investimento traz um retorno muito tempo depois que os filhos estiverem fora do nosso foco de influência direto. Criar filhos corretamente proporciona dividendos espirituais para todas as gerações da família, mesmo depois que os filhos forem adultos e saírem da sua casa. A versão bíblica, a mensagem, apresenta Salmo 127,5 dessa forma: vocês, pais, são abençoados demais quando têm muitos filhos. Seus inimigos não terão chance contra você, serão varridos imediatamente da sua porta. Talvez seja necessária uma palavra de advertência quanto a esse ponto. Os filhos não são ferramentas para serem usadas com a finalidade de ganho pessoal. Em certo sentido, eles não são sequer nossos. Foram-nos emprestados por Deus e a nossa responsabilidade é cuidar corretamente do tesouro de Deus de forma que lhe agrade. O cumprimento correto dessa missão traz benefícios ao longo do tempo e influência sobre toda a família por muitas gerações. Nascidos no conflito. Nascemos em uma guerra, todos nós. Até Adão e Eva receberam a missão de subjugar a terra. Gênesis 1:28. O que dá a entender que havia desordem fora do jardim do Éden, onde eles moravam. Foi-lhe dada a responsabilidade de administrar, expandir os limites daquele jardim, até que toda a terra refletisse em sua ordem e beleza. O Éden era o lugar de paz e beleza perfeita. Se a terra toda tivesse se tornado semelhante ao jardim, Deus teria recuperado um lugar de caos por meio daqueles feitos à sua imagem, que viviam um relacionamento com Ele. Pelo fato de viverem alegremente sob a influência de Deus, eram eles que deveriam governar. E como tal, receberam a autoridade de Deus como seus representantes. O pecado de Adão e Eva destruiu o plano de paz e ordem que Deus idealizou para o planeta inteiro.
Em vez de subjugar a terra, eles foram subjugados pela serpente, a quem tinham obedecido. Então Jesus, o eterno Filho de Deus, tornou-se homem para realizar em nosso lugar aquilo que não poderíamos realizar. E assim ele é chamado de o último Adão. O primeiro Adão trouxe morte ao mundo. O último Adão trouxe vida. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Jesus derrotou o pecado, o sepulcro e os poderes das trevas em nosso favor. Esse é o contexto no qual todos nós nascemos. Todos nascemos nessa guerra que foi vencida. Graças a isso, podemos estar confiantes de que fomos posicionados para o triunfo. Jesus foi vitorioso por nós, o que torna possível a nossa vitória. E agora, apesar de ainda estar em guerra, lutamos a partir da vitória, não para alcançá-la. Observe a expressão, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Graças a Jesus, os pais e também os filhos vão reinar em vida. Reinar em vida não é reinar sobre pessoas. Não gira em torno de poder, de título ou de posição. Reinar em vida significa que o dinheiro não me controla. Eu administro para a glória de Deus. O conflito não me controla. Eu controlo as minhas reações diante do problema de uma forma que represente Jesus de modo mais correto possível. Reinar em vida é parte da herança para todos os que seguem Jesus. É tempo de nos incorporarmos completamente a essa ordem. Nossa luta. O apóstolo Paulo descreveu a vida cristã normal com essas palavras. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Nessa passagem, Paulo aborda as diferentes regiões de influências demoníacas. O fato de termos nascido em uma guerra deve nos ajudar a entender o motivo por trás dos muitos conflitos e dificuldades que enfrentamos na vida. O diabo não conseguiu deter a obra redentora de Jesus e agora tenta macular o efeito daquela obra de modo segundo vivemos. A guerra tem que ver com o nosso lugar com Deus, o Pai, e com a nossa identidade em Cristo. É importante entender essa realidade espiritual de guerrear pela nossa identidade em Cristo como plataforma para a criação dos nossos filhos. Esse é um contexto no qual os nossos filhos nascem. Sei que pode parecer sinistro, mas é verdade. Por outro lado, é o Cristo vitorioso que nos dá motivo para ter esperança muito acima da ameaça intimidadora das nossas atuais batalhas espirituais. A esperança é o combustível do lar de cada família que vive sob a influência do Espírito Santo. A maior notícia sobre a verdadeira guerra espiritual é que ela tem o diabo como foco. Sei que pode parecer estranho, mas é verdade. Ela está verdadeiramente focada em Jesus, o Filho de Deus. As nossas maiores vitórias, elas resultam na celebração da bondade e a presença dele. A glorificação a Deus talvez não pareça guerra para muitas pessoas, mas quase sempre ela é guerra em sua forma mais pura. Se em qualquer momento o foco da oração ou da adoração for o de lutar contra o diabo, ela deixará de ser oração ou adoração. O salmista escreveu que Deus se levante, seja espalhado seus inimigos. Salmo 68:1. Deus ele se levanta em louvor e por seguinte os inimigos vão se espalhar. E de novo, altos louvores estejam em seus lábios. É uma espada de 2 gumes em suas mãos. 149:6.
Aqui a vitória se revela quando celebramos e honramos a Deus com louvor. O nosso louvor causa um efeito ao nosso redor, como se estivéssemos empunhando uma espada de 2 gumes. A minha esposa trata dessa mistura de assuntos de forma brilhante em seu livro The Happy Intercessor. O menino pastor. A história bíblica de Davi e Golias se tornou tão conhecida na sociedade que o nome deles é usado muitas vezes para descrever alguém que vence as probabilidades infinitas nos esportes, nos negócios ou na política. Temos visto empresas familiares de pequenos portes enfrentarem uma grande corporação e conseguirem uma vitória decisiva nos tribunais, vencendo todas as perspectivas em contrário. Histórias semelhantes existem no mundo esportivo, quando um ilustre desconhecido vence um atleta famoso, ou um time inexpressivo vence outro superior a ele na opinião de todos. Já vimos um político desconhecido que aparentemente veio do nada, derrota um oponente famoso ou altamente favorecido, o que muito surpreende a imprensa e os especialistas na política. Em todas essas histórias, vemos manchetes com esse efeito: Davi vence Golias de novo. Embora esse uso da história seja correto até certo ponto, a narrativa verdadeira do conflito entre Davi e Golias é muito maior. Antes de tudo, quero lembrar aos leitores de que Davi era um menino pastor, que se apresentou com coragem, apesar da história de que Israel temia gigantes. Não há nenhum motivo para acreditar que Davi foi criado para mudar o mundo. O pai de Davi praticamente o esqueceu quando o profeta Samuel foi escolher um filho de Jessé para ser rei. Todos os outros filhos pareciam ser uma escolha mais lógica que o caçula. Eram mais altos, mais brilhantes e mais favorecidos pelo pai. Mas o que é esquecido por alguns é quase sempre apreciado e escolhido por Deus. Um filho ilegítimo é um lembrete físico de que somente na economia de Deus pode surgir uma vida resultante do pecado. Com um grande Redentor, Deus é especialista em valorizar aquilo que as pessoas rejeitam. Seja qual for o início da história de Davi, ele superou todas as probabilidades e se tornou importante por meio do toque soberano de Deus em sua vida. Quando se apresentou para lutar com Golias, Davi estava afrontando a própria história de Israel. Em primeiro lugar, foi o medo de gigante que impediu que o povo de entrar na terra prometida. E agora o menino demonstra apenas desprezo e nada mais por aquele gigante que escarnece o exército do Deus vivo. Essa atitude é algo que ninguém é capaz de fingir. Davi sentiu repulsa por aquele que estava blasfemando o nome do Senhor. Quando andamos com Deus, como Davi andou, é normal e saudável querer zelar pelo seu nome. Como tudo começou. A primeira geração dos israelitas não entrou na terra prometida por meio dos gigantes. 12 espias entraram na terra para ver o que estavam prestes a herdar. 10 deles voltaram com muito medo, pensando que certamente morreriam se entrassem em uma batalha contra os habitantes daquela terra. O medo de gigantes manteve o povo de Deus longe do que lhe prometera. Os 10 espias relatam o seguinte: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nele vivem. Todos os que vivem são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhoto, a nós e a eles. Números 13, 31 ao 33. A última declaração deles é reveladora. Parecíamos gafanhotos a nós. Esse é realmente um fato esclarecedor a respeito do povo que receberam uma promessa extraordinária de Deus. Eles viram o tamanho do inimigo
e viram as limitações do seu próprio tamanho e treinamento. A parte trágica é que eles perderam de vista o tamanho de seu Deus e o tamanho da promessa que viera dele. Isso ocorre sempre que vemos as promessas de Deus como se fossem nossas, em vez de vê-las como Deus cumprindo o seu propósito no mundo. Ele responde às nossas orações e cumpre suas promessas por amor do seu nome. A ideia que os israelitas e os 10 espias tiveram por causa da promessa foi substituída por uma visão dos gigantes. Ver qualquer parte da nossa vida, seja do passado, seja do presente, seja do futuro, sem Deus no centro, é ver uma mentira. No entanto, 2 dos 12 espias se mostraram entusiasmados pela oportunidade de vencer aqueles que os outros temiam. 40 anos depois, chegou a hora de Israel entrar de novo e receber a promessa de Deus. Curiosamente, no momento em que a terra seria dividida de acordo com as tribos e famílias, Caleb, um dos 2 espias fiéis, pediu a Josué um monte onde os gigantes viviam. A cidade principal do medo deles foi sua herança. Caleb pediu o privilégio de derrotá-los. Adoro essa parte na história. Ele teve de esperar 40 anos para receber sua promessa em razão do medo causado pelo relatório negativo que os 10 espias haviam dado. A descrença e o medo, eles são contagiosos. Mas Caleb não foi contagiado por aquela doença. Sua fé foi preservada e aumentada, até chegar um momento de receber a herança que lhe cabia. Caleb pediu que a fortaleza dos gigantes fosse em sua casa brilhante. Entendendo que essa história não está diretamente ligada à criação de filhos, mas em certo sentido está. Essa é a formação de atitudes de um reino. Gira em torno de uma vida de coragem que honra a Deus. Provocar uma atitude corajosa e viver de acordo com ela é que os pais e avós precisam fazer. Temos que aprender a extrair lições de cada exemplo bíblico que encontramos. Precisamos também nos recusar a ficar impressionados com o tamanho dos gigantes que enfrentamos. Eles não merecem nenhuma atenção. Deus já foi diante de nós e preparou o caminho para o nosso triunfo por meio da promessa que Ele nos deu. Se a resposta de nossas orações demorar, ela está ganhando interesse. E quando a resposta chegar, virá com mais poder e glória do que tivesse sido concedida no momento em que oramos pela primeira vez. Viva com essa confiança em sua vida, mas tenha certeza de fazer isso com um maravilhoso privilégio de criar filhos vencedores de gigante. Deus projetou os nossos filhos para que tenham coragem no mundo inteiro. Eles nasceram para isso. O que você acha de sua capacidade de criar filhos? Está mais ciente da sua própria incapacidade do que na capacidade de Deus para ajudá-lo? Está mais ciente do mal que invade a sociedade do que da justiça de Deus na sua vida? Você compartilha a ideia de que diante deles eu pareço gafanhotos? Em caso positivo, arrependa-se, confesse e abandone a mentira. Deus está presente e Ele tem uma promessa feita especialmente para você. A oportunidade para criar filhos valorosos diante de você. Não permita que o seu gigante mate o impulso da fé que Deus projetou para toda a linhagem familiar. Adote a atitude de Davi e Caleb, de vitória certa. E lembre-se dessa importante lição. A autoconfiança não é maior que a própria pessoa. A confiança em Deus, que se chama fé, é tão grande quanto Deus. Uma promessa de 40 anos. A geração seguinte dos israelitas superou o medo dos inimigos, dando a Deus uma oportunidade de demonstrar que Ele era o autor da promessa.
Um dos princípios mais importantes do reino para nós é que Deus cumpre o que ele promete. Israel herdou o que Deus disse que herdaria, embora isso tenha ocorrido 40 anos depois de Deus ter planejado. Qualquer rebeldia da nossa parte muda o cronograma de Deus. Israel havia feito grandes progressos em relação aos gigantes e estavam pisando na terra prometida. Depois que eles entraram na terra para receber a herança, não ouvimos falar dos gigantes até o momento em que o exército enfrenta Golias. Há algo a ser dito a respeito de ter de reafirmar a nossa confiança em Deus quando enfrentamos os nossos próprios gigantes. Se um gigante permanece na nossa terra, é para que possamos descobrir o que Deus nos concedeu. O inimigo sempre tenta nos tornar mais conscientes dos nossos problemas do que da solução que temos em mãos. Davi não estava enfrentando apenas um gigante, estava enfrentando o que Israel temia desde os tempos do deserto e demonstrando coragem quanto ao passado, ao presente e ao futuro daquele povo. Estava confrontando o passado deles, perseguindo os arqui-inimigos a fim de recuperar sua identidade como povo de Deus. Estava desafiando a atual situação deles, vingando-se daqueles que ridicularizavam o nome do Deus vivo. E estava desafiando a tentativa de Golias de levar Israel de volta à escravidão, garantindo um futuro mais seguro e bem-sucedido ao povo de Deus. Aquele era um jovem pastor enfrentando um desafio. Criamos os nossos filhos, sabendo que quando Deus os capacita, ele se torna poderoso. Mesmo na juventude, ensinamos a ele a sua identidade e propósito, tendo esse destino em mente. Davi, ele pegou 5 pedras, embora precisasse de uma para derrotar Golias. Não foi por falta de fé que ele pegou aquelas várias pedras. Evidentemente, Davi estava transbordando de fé e de extraordinária confiança. Golias, ele tinha irmãos. Acredita-se que Davi estava preparado para terminar a tarefa do momento, caso os outros 4 o atacassem. Na criação de filhos valorosos, é importante educá-los com o compromisso de terminar a tarefa. O destino das nações se equilibra quando um menino pastor enfrenta o gigante que o exército de Israel tanto temia. Um amigo nosso disse muitos anos atrás que os filhos não recebem um Espírito Santo juvenil. Eles somente têm um tamanho, onipresente ou onipotente. A origem da coragem extraordinária. Davi tinha um coração voltado para Deus, que se interpunha em tudo o que ele fazia. Davi era conhecido como adorador, mas esse estilo de vida começou bem antes dele se tornar rei. Davi aprendeu que Deus contribuía com muito amor e sacrifício de agradecimento e louvor o que ele oferecia. Isso ocorria no meio do deserto, quando se apresentava no rebanho do seu pai. O jovem pastor adquiriu coragem porque Deus lhe respondia, não porque havia sido criado dessa maneira. Embora acredita que nós, os pais, contribuímos grandemente para incutir coragem aos filhos, a verdade é que a nossa maior contribuição é apresentá-los a um Pai Celestial, que comove diante do clamor do coração dos seus filhos. Ele precisa aprender sozinho que Deus responde às suas ofertas de agradecimento e louvor. Somos capazes de comover Deus. Não há nada mais grandioso que ver o Deus do universo se comover com as nossas orações. Essa é a origem da coragem extraordinária. O nosso desafio de incuti-la nos filhos requer exemplo, instrução e oportunidade. Davi reafirmou o passado, trouxe paz ao presente e garantiu mais confiança ao futuro. Se você tiver a coragem de criar o seu filho para fazer a diferença no mundo, ele terá o incentivo de que necessita para ser uma pessoa corajosa. Seja exemplo dessa coragem da melhor forma possível. Vencedores de gigantes, unam-se. Não sei ao certo quem disse essa palavra pela primeira vez,
Mas meu amigo James Goll costuma repeti-la com frequência. Se Deus permite que Golias se apresente diante de você, é porque Ele sabe que existe um Davi dentro de você. A história de Davi e Golias, que fala sobre derrotar gigante, é muito conhecida tanto dentro ou fora da igreja. No entanto, há vários gigantes mortos na Bíblia, e foram os seguidores de Davi que mataram. Se queremos que os nossos filhos vençam gigantes, precisamos enfrentar e vencer os nossos gigantes. O nosso exemplo e a nossa força serão a herança deles.